Olá, vamos aqui mais uma aula de matemática na parte de pré-cálculo. E aí nós vamos agora começar o item 3.5, em continuação à aula de conjuntos numéricos, dos conjuntos dos números irracionais. Acho que você já deve ter parado para pensar, né, por que chama irracionais. E faz sentido se você pensar que é porque está sem razão, né? E foi o raciocínio inicial feito pelos pitagóricos que estudaram os irracionais. Os irracionais eles são representados por um i estilizado, um rzinho embaixo, que é o irracional em função dos reais, e ele é definido também por r estilizado, que é o número dos reais, que nós vamos ver em breve, menos que é o número dos racionais. Há duas maneiras de se representar matematicamente os irracionais. Mas por que foi chamado irracional? Você tem que entender que a matemática básica ela te dá o raciocínio básico do início da matemática em termos de demonstração, feito na Grécia, principalmente. Os babilônios já usavam matemática, os egípcios já usavam matemática, mas os gregos começaram a fazer demonstrações, buscar as causas, as razões, né? E eles estudavam principalmente figuras planas, né? E aí nós temos o caso do estudo que provavelmente gerou isso, bem simples. Vamos pegar aqui um quadrado, e esse quadrado tem lado 1, e aqui é a diagonal do quadrado. Você já percebeu que essa diagonal do quadrado ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então nós temos que, para achar o valor dessa hipotenusa, nós vamos ter os dois lados ao quadrado, né, somados. E aí, d ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Então aqui nós vamos ter 2. d ao quadrado igual a 2, isso implica que d é igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada era conhecida. E o que é a raiz quadrada? Para eu resolver, por exemplo, raiz quadrada de 4, né? Vou pegar aqui, observação. O que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é um número que, elevado ao quadrado, dá 4. Olha só. Lembra que o índice aqui é 2. Ó. Seguindo a notação que nós aprendemos, muito mais fácil fazer assim, lá eles ficavam pensando qual o número que elevado ao quadrado igual a ele mesmo, eu vou tirar a raiz. Era raciocínio, eles não tinham as notações que nós temos hoje. Aí nós sabemos que isso aqui é 2 ao quadrado elevado a meio. A nossa notação e os nossos algoritmos simplificam isso. 2 multiplica 2 vezes 1 meio. Isso aqui vai ser 2 elevado a 1, então vai ser 2. A raiz quadrada de 4 é 2. Aí, então a pergunta é a mesma. Qual é o número? Eles não tinham calculadora na época, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Para gerar a raiz quadrada. 1 não dá. 1 é alguma coisa. E aí, eles faziam os cálculos mentais, né? Para você ter ideia, esse D aqui, aproximadamente, eles não tinham condições de fazer contas, né? Mas eles chegaram, contas como a gente faz hoje, mas eles chegaram à conclusão que era um valor infinito, que não existia um número que, de forma exata, daria para multiplicar por ele mesmo e dar 2. E aqui os 3 pontinhos, né, que significa que continua. Então é 1.4142. Se você pegar a sua calculadora, fizer essa multiplicação, vai dar aproximadamente 2, não vai dar 2. Para o pessoal que pensava assim, né, de uma maneira bastante exata, no caso lá os pitagóricos, que descobriram, falaram, isso não tem razão de ser, é um irracional. Claro, estou aqui parafraseando, né, julgando o que eles estavam fazendo.
Só que para isso também é necessário demonstração, né? O que é o irracional? Então eles já sabiam que existia os números naturais, os inteiros. Não era como nós temos hoje, bem organizadinho. Sabiam que eram racionais, razão era comum lá, Tales de Mileto usava razão, né? Já no século 6 a.C., antes dos pitagóricos, ele já usava a noção de razão. Os pitagóricos conheciam razão. Então, que número que ele era? Que número é esse? Que novo número é esse, né? Que apareceu aqui. E aí nós vamos ver que isso vai acontecer com raiz de 5, né? Raiz dos números primos, por exemplo. Vai gerar o quê? Vai gerar uma decimal infinita não periódica. Então, o que caracteriza o conjunto dos irracionais? O que são os números irracionais? Os irracionais, eles são definidos, então, quando nós temos uma divisão, né, uma razão que é representada, então vamos dizer assim, o número, ele né, o número irracional é infinito e não periódico. Aí você fala assim, mas e não é casa decimal? Casa decimal também é número, né? O número é infinito e não periódico. Porque se for periódico, entra nos racionais. Por isso nós aprendemos a fazer ali gerar, né, a fração geratriz da dízima periódica. Então, essa é a característica, né, dos números irracionais, como a gente viu ali. Para que você entenda um pouco como que funciona o raciocínio grego, os pitagóricos existiram no século 5 a.C., 500 a.C. No século 2, 3 depois de Cristo, Euclides, o chamado pai da geometria plana, Euclides de Alexandria, né, escreveu os elementos e influenciou vários ramos do conhecimento da época. Ele faz uma demonstração simples, baseado nos números naturais e no que se conhecia da época dos racionais também, porque que esse número não seria um número dentro do que era conhecido, ou seja, ele não era racional. Essa é uma situação muito interessante, e que aí ele vai precisar usar fatores primos e vai ter que usar o conhecimento dos números primos. Então, na história dos números, né, nós sabemos que o número primo é aquele que não pode ser decomposto. Ele é dividido por ele mesmo e pela unidade. Os outros números são compostos, ou seja, eles são decompostos em fatores primos. Veja a importância da fatoração. Então, a demonstração de Euclides ela é assim. Nós vamos supor que isso aí nós vamos fazer aqui para a raiz de 2, né? X é igual a raiz de 2. Se ele é a raiz de 2, nós vamos supor que ele seja racional. Porque se ele não for racional, ele vai ser irracional, entende? Essa foi a base da demonstração dele. Ele vai ser não racional. Se ele é racional, então ele pode ser decomposto em fatores primos. Vamos escrever de forma mais bonitinha, né? Então, existe um A e um número B. Lembra que todo número, o denominador dele é 1. Se não usar o denominador dele é 1, né? Que a gente não costuma representar. Então, é importante ter isso em mente, né? Então, existe um A e um B, né, pertencente aos naturais, e aí nós vamos desconsiderar o zero. Naquela época ele não tinha o zero, então ele não usava nem essa notação. A gente está trazendo o raciocínio de Euclides para a nossa época, né? Primos entre si. Lembra que é o primo entre si, né? Por isso nós demos a base antes. Isso é, ou seja, o que ele quer dizer com isso? O maior divisor
desse número, raiz de 2, que nós chamamos de x, né? O maior divisor entre A e B, ó, por que nós estamos usando A e B? Porque esse número nós não chamamos de primo, ok? Raiz de 2 nós não estamos considerando que é um número primo, porque para ser primo tem que ser inteiro, não é mesmo? Nós já sabemos que ele não é inteiro, tá? É 1. Então, se eles forem primos entre si, eu aproveitei para colocar novamente o conceito de primos entre si. O maior divisor é 1. Vamos colocar o tal Q do tipo TQ. Eu vou chamar então raiz de 2 de racional. A sobre B. Lembra da condição? Isso aqui só pode ser verdade para B diferente de 0. Eu preciso colocar isso? Não. Por quê? Eu já defini que ele está dentro dos naturais diferente de 0. Mesmo assim, eu vou colocar aqui por razões didáticas. Isso implica, esses dois tracinhos com uma setinha para cima, para frente, significa implica. Isso implica que 2, o 2 está lá dentro da raiz, ele vai ser igual a A ao quadrado sobre B ao quadrado, concorda? Como a gente mostrou lá em cima, tirando da raiz, né? Lembra que a potenciação e radiciação são operações inversas, né? Ora, isso implica que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado. Obviamente, porque, olha só, 2 vezes B ao quadrado. Segue o raciocínio para você entender a lógica disso, tá? Não precisa saber demonstração nesse momento, a não ser que você vá fazer matemática. Se você for fazer matemática, a demonstração vai ter que fazer parte da sua vida, se você for fazer bem feito. De outra forma, não. E aí você pode ser um grande matemático, você pode ser um grande engenheiro, mas você ainda vai errar por falta de atenção a vida inteira. Isso é uma tristeza. A ao quadrado é par. Óbvio, né? Vocês concordam? Por que é óbvio? Porque aqui, ó, A ao quadrado tem que ser par, porque toda vez que eu multiplico um número por 2, ele é par, independente de qual seja o número. Se eu multiplicar um par por 2, 2 por exemplo, vai dar 4. Se eu multiplicar 3 por 2, um ímpar, ele vai dar par, 6. Então todo número multiplicado por 2 é par. Logo, como nós falamos aqui, ó, A é par, obviamente, né? A ao quadrado é par. E, obviamente, A também é par. Por que A também é par? Porque se eu tirar a raiz quadrada de um número par, ele é sempre par. Essas são as informações dos estudos dos números, que é a consideração de par e ímpar. Aí é um raciocínio simples, nós não precisamos parar e dar uma matéria sobre o que é par. Apesar de ser muito básico, né? Você pode fazer de cabeça, faz aí, usa a calculadora, se você quiser colocar números muito grandes, multiplica dois números ímpares, por um número ímpar por 2 e você vai ver que ele é par. Número par qualquer por 2 ele vai ser par. Se você tem um número par, tira a raiz quadrada dele, ele só pode ser par. Porque multiplicado por ele mesmo, né, vai ter que dar um número par. Então, isso é fundamental. Então nós provamos que A é par. A ao quadrado é par, A também é par. Só que aí falta provar se B também é par, né? Então vamos ver se B é par. Se B é par, então vamos fazer assim, ó. Então nós podemos falar assim, como A é igual a 2M, essa aqui é a fórmula de número par, ou seja, qualquer número multiplicado por 2 é par, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. M pertence aos naturais não diferente de 0. Então vamos fazer isso. Isso significa que 2M elevado ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Eu posso fazer isso, né? Desde que eu eleve 2 ao quadrado. Os 2 ao quadrado, os dois lados ao quadrado. Veja, A, olha o que nós temos aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Então, se A é igual a 2M, eu elevo 2M ao quadrado. Eu vou pegar o 2B ao quadrado. Por quê? Porque
2m ao quadrado é a ao quadrado. Ah, não posso fazer isso não, né? Eu ia mostrar ali. Mas só para falar, se A igual a 2m, 2m ao quadrado. Aqui em cima, A ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Aí sim eu posso puxar para cá, para te mostrar isso. Ficou até bonitinho essa seta, tá certo? Isso implica dizer o quê? Vamos só desenvolver lá, 2 ao quadrado é 4, m ao quadrado é m ao quadrado. M vezes m vai ser igual a 2b ao quadrado. Agora, operação simples, ó, implicância. Vamos dividir ambos os termos por 2. 2m ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado. Aí nós chegamos ao mesmo raciocínio lá de cima. Quando nós chegamos a esse raciocínio, então nós temos que b ao quadrado e b são pares. Então nós provamos que se existisse uma raiz quadrada, olha a quantidade de informação importante aqui, ó, né? Nós aprendemos fazendo essa demonstração. Então b ao quadrado e b são pares. Só que é o seguinte, o único número par primo é 2. Só que não raiz de 2, não confunda. O x que nós estamos trabalhando, ó, ele não é 2, ele é raiz de 2. Tá? Já peguei de propósito 2. Podemos fazer com 5, que fosse, não importa. Isso aqui serve para tudo isso. E qual foi a hipótese inicial? Supor que x é igual a raiz de 2 seja racional. Isso contradiz a hipótese, né? Por que está contradizendo a hipótese? Porque, veja bem, ele é racional e primos entre si. Eles não podem ser primos entre si. Se o 2 é o único primo par, ele pode entrar como A, mas o próximo não é. E A e B são pares. Então você demonstra que A e B são pares, o que contradiz, vou colocar um ponto e vírgula, contradiz a hipótese. Pronto, está demonstrado. É chatinho para quem não gosta, para quem é ansioso, para quem quer aprender rapidamente. Assim não funciona para aprender de verdade. Você quer aprender bem a matemática, ser um profissional de exatas de qualidade, você precisa saber o básico, né? Então, esse básico aqui exige que você tenha uma concentração para entender as bases. O resto é consequência. Preciso compreender as bases dos números, porque quem trabalha com exatas vai ter que saber número, não tem como. Se for fazer pesquisa, então, muito mais importante, né? Quem são os irracionais, né? Π é 3,14, 15, acho que o próximo é 9, agora vão 3 pontinhos que eu já não lembro mais, né? O chamado π, né? Como é que ele é definido? É a divisão do diâmetro, né? Nossa, pelo comprimento da circunferência pelo diâmetro, isso é π. Nós temos o número de Euler, vai aparecer nos estudos, principalmente vai ter demonstração do número de Euler, ou Euler, como alguns querem chamar, no limite, um estudo de limite mais detalhado, não no simples, a gente obtém o número de Euler, 7, 1, 8, 3 pontinhos. Vamos pegar aqui o φ, né? O φ eu gosto do φ. O φ está associado lá com o Fibonacci, né? O φ é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Olha só, a raiz de 5 é irracional. A raiz quadrada dos números primos todas são racionais, né? Então isso aqui dá aproximadamente 1,6180. Esse φ, ele é aquela base daquela espiral infinita que você já deve ter ouvido falar. Os 3 pontinhos, infinito. O que mais? Vamos puxar para cá, ó. Raiz de 2, que nós já colocamos, 1,4142, 3 pontinhos.
Raiz de 5. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 5? Exatos, não tem. Então dá 2,2, 3, meia. Vamos lá, 3 pontinhos. Aí, esses são os exemplos dos irracionais, né? E existem estudos específicos sobre esses números, livros específicos sobre esses números. Eu tenho aqui em casa um livro específico que só fala de números irracionais. Interessante ler. Não é místico, tá? Bem, isso aqui é a informação que você precisa receber, saber sobre números irracionais. Ele vai ser importante, o π é importante, o número de Euler vai ser importante, o φ só em alguns momentos, dependendo do que você for trabalhar. Mas nós vamos então passar para o ponto dos números que nós vamos mais usar durante a nossa vida toda, que são os números reais. Então nós vamos para o item 3.6, conjunto dos números reais. Que é representado pelo R estilizado, né? Com duas barrinhas, aqui o conjunto dos números reais. Aí daqui nós podemos então falar de subconjuntos, né? Nós começamos a estudar os naturais. Então, os naturais são subconjunto dos inteiros. Nós estudamos os inteiros e fizemos operações dos inteiros. Que os números inteiros, o conjunto dos números inteiros é subconjunto de quê, né? Que são os racionais. E os irracionais, eles estão dentro dos chamados reais. Aqui, ó. Só que os irracionais estão dentro dos reais, mas ele não abrange os outros. Ele é um subconjunto dos reais. Por isso que reais, né, nós falamos que os irracionais são os reais menos que. Aí vai ter os números irracionais. Essa é a representação geral dos conjuntos numéricos. Nós chegamos aqui aos números reais, que envolve todos os outros. Então, na reta dos reais, e a reta é importante, nós precisamos compreender a reta dos reais, nós vamos gastar um tempinho nisso. Se você não compreender a reta dos reais, você vai ter muita dificuldade para inequações e para estudar função modular. Vou colocar aqui como zero, aqui eu vou colocar menos 1, e aqui então eu vou ter mais 1, mais 2 nessa reta. Só que olha que interessante, ó. Eu posso ter esse númerozinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, quase no meio. 1.41, raiz de 2. 2.2, raiz de 5. Então, as retas dos reais tem todos os números. Eu não gosto de representar os outros por reta. Não obstante, a parte didática nos dá essa peculiaridade, porque não pode representar o natural por uma reta. Eu não sou a favor disso, porque entre o 1 e o 2 não tem nada. Então entre 1 e 2 você não pode dizer que existe alguma coisa. Então não deveria ser uma reta, já que tem infinitos pontos ali. Mas didaticamente a gente até representou. Então eu posso também escrever aqui, ó, que o R ele é igual à união entre os racionais com os irracionais. Racionais de R, porque é subconjunto de R. É o que nós podemos fazer. Outra coisa importante. Numa matemática mais avançada, prova-se que todos os números naturais são infinitos. E que os números inteiros são infinitos, os racionais são infinitos, o R é infinito. Parece uma contradição, né? Lógica. Parece, então, existe infinito maior que infinito? Não dava para definir isso. Mas sim, dentro da matemática avançada, existe o estudo do infinito. E aí demonstra-se, né, que existe infinitos maiores que infinitos. Não faz muito sentido. Mas olha só, é sentido lógico que eu estou falando. Mas olha só.
O infinito ele não é um número, ele é uma ideia de grandeza, assim como infinitésimo é uma ideia de grandeza. E estudar o infinito é importante, de alguma forma você vai estudar, porque você está estudando no cálculo, ou vai estudar no cálculo, os limites. E aí quando você trabalha com limite, você vai verificar lá quando o x tende a zero, vai tender a infinitésimo ou a infinito, né? Então de alguma forma você vai ter que trabalhar com a ideia de infinito. Pelo menos em termos matemáticos, no cálculo, isso é simples, né? Reta dos reais. É simples que eu estou falando, é que tem coisa mais complexa, né? Tem algo que você não pode deixar de compreender, que tudo dá para complicar mais um pouquinho, né? E aí você vai escolher o grau de complicação da sua vida. Vai parar na graduação, ou vai para o mestrado, ou vai para o doutorado. É questão de você optar o que você quer fazer da sua vida em termos de especialidade. Vamos começar então com as operações em R, que é o que mais nos interessa. Se você está prestando atenção, você está vendo que nós estamos colocando dentro das operações os conceitos de MMC, MDC, os conceitos de fatoração, né, os conceitos das propriedades operatórias, divisão, nós já vimos potenciação, radiciação, agora nós vamos ver logaritmos, só que essa primeira operações aqui, essa primeira operação em R, dessas operações em R, ela é bem importante para o cálculo. Aqui tudo é importante para o cálculo, né, de um modo geral, mas essa aqui é importante. Para passar em limite, por exemplo, né, limite pega uma boa parte do cálculo 1. Para você entender limite, você vai ter que saber fazer fatoração, fatorar bem, senão você não vai conseguir fazer a simplificação necessária para alguns limites que tendem ao infinito ou que tendem a zero. Quando o x tende a infinito ou tende a zero. Então existem mecanismos, criatividade, né? As calculadoras não fazem isso. Apesar de que tem calculadora que faz cálculo, né? Algumas até passo a passo, esse tipo de raciocínio elas não fazem. Elas podem te dar uma resposta, tem limite nas calculadoras, mas aí eu não conheço a que dá passo a passo. É o raciocínio seu mesmo para resolver isso. Divisão de polinômios. O que é um polinômio? Eu vou adiantar aqui, ó. Polinômio, ele é uma sentença matemática que é definida assim, com a parte literal, por exemplo, a x elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais cx elevado a n menos 2 e mais um número qualquer, vamos colocar aqui, ó, mais, eu vou colocar z aqui, só de brincadeirinha, porque eu ter colocado ômega, né? Por exemplo, isso é um polinômio. E o polinômio tem vários índices aqui, né? Então as equações polinomiais, as funções polinomiais, você tem a elevada à terceira potência, a quadrática, né, equação quadrática ou função quadrática, e é do primeiro grau, na qual o expoente é 1. Então aqui, esse n aqui, ó, nós chamamos de grau do polinômio. E nós usamos o maior grau para poder definir um polinômio. Então, polinômio de grau 4, não interessa os outros, se tem outros fatores com outra potência. O grau do polinômio é o maior grau do polinômio. Então nós falamos polinômio, esse polinômio aqui, ó, x a quarto mais 2, por exemplo. Esse polinômio aqui, ó, nós vamos falar que o grau dele é 4, independente se tem x ao cubo, x ao quadrado ou x, tá certo? Tá aqui, grau 4. É importante saber o grau do polinômio, que é o expoente maior do polinômio. Existem vários, pelo menos 3 mais conhecidos métodos de divisão de polinômios, que é o de Descartes, né, Briot-Ruffini, mas o que eu vou ensinar aqui, por uma questão bem simples, nós não estamos trabalhando polinômio.
Nós vamos trabalhar com a divisão do polinômio. E como eu já expliquei o algoritmo da divisão, então nós vamos fazer aqui, ó, da mesma forma, utilizando o algoritmo da divisão para explicar polinômio, chamado método das chaves. Vamos colocar método de chaves, né, ou das chaves. E ele é fácil de fazer, ele tem um raciocínio lógico, tranquilo, mas você vai entender, vai perceber que quando você estiver lá fazendo limites, você tem um polinômio, e que quando você aplica o valor aproximado de x vai dar 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, ou divisão por zero, você pode dividir o polinômio. E algumas vezes essa divisão não vai dar exata, também não importa, que aquele raciocínio que nós fizemos do algoritmo da divisão vai te ajudar a colocar esse valor lá na equação do limite, por exemplo, e você vai fazer as simplificações necessárias e vai eliminar o fator que dá zero. Então, por exemplo, aqui, ó, r de x e aqui q de x. Aí nós já sabemos os nomes de tudo aqui, ó. Esse d aqui de cima, por exemplo, ele é divisor. O q é o quociente. A única coisa que a gente mudou foi o d, né? Por quê? Para chamar o p aqui de polinômio, tá? Esse p aqui, ó, é o dividendo. E eu coloquei o p porque é um polinômio. Mas não importa. É a mesma coisa que foi visto na aula passada sobre as bases desse algoritmo da divisão, né? E o R é o resto. Eu vou fazer a explicação sem necessidade de escrever. Por quê? Porque se você precisar de algum detalhes a mais sobre isso, você pode encontrar na literatura, na internet, nos livros, com facilidade, em livros de ensino médio, né? Mas nós vamos fazer assim, ó. A partir daqui, nós já chegamos a algumas conclusões importantes. Por exemplo, o P, o polinômio, o que ele é a partir desse algoritmo da divisão? Ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Lembra que eu fiz uma brincadeirinha lá, que algumas vezes bota menos o resto, né? Se tivesse do outro lado, tá? Importante ver isso. Não é aqui o P todo vai ser mais o resto, não faz sentido diminuir esse resto aqui. Então vamos pegar um exemplo, pelo exemplo você vai fazer essa divisão de polinômios até com facilidade. Vou pegar aqui, ó, 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2. E vou dividir esse polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2. Vou dividir por x ao quadrado mais 1. Então vamos aqui a essas regras de divisão. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, completar o grau do polinômio se estiver faltando. Do polinômio que você vai dividir. Então eu tenho aqui, ó, 4x ao cubo, grau 3, menos x ao quadrado, grau 2, mas eu não tenho o grau 1. Então eu coloco 0x aqui. É por uma questão de organização só, tá? Se não quiser colocar, não precisa, dá espaço. Mais 2. Então agora eu completei. Do divisor não precisa completar. Se quiser completar, pode completar, não tem problema nenhum. Mas não há necessidade de fazê-lo. Mas vamos completar então. Eu tenho aqui, ó, no caso do outro, né? X ao quadrado. Vou colocar aqui mais 0x mais 1.
Agora vamos fazer a divisão. Organizar igual está lá, com bastante espaço. 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 0x mais 2. Dividido pelo polinômio x ao quadrado. Você vai ver que não precisa colocar, eu não vou nem colocar o 0x ali, tá? Essa vai ser a divisão. Como é que faz essa divisão? Você divide termo a termo. Divide termo a termo. É divisão simples de fazer. Então 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. Vamos pegar aqui, ó, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. O que você aprendeu lá de potência? Vai dar 4x ao cubo menos 2. Potência, a base é a mesma, diminui os expoentes. Quanto que vai dar isso? 4x. Então vou colocar aqui, ó, 4x. Aí o que eu faço? Eu multiplico esse valor, ó, e coloco debaixo do mesmo grau. Eu faço a multiplicação 4x vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Aí tem dois tipos de informação. Ou você diminui isso, coloca menos, ou você já vem aqui e já coloca o menos. Tá? Na verdade, você está fazendo uma diminuição, você está tirando aquilo que você já fez. Você pode colocar menos aqui, colocar o mais, aí vai dar mais, menos 4. Só que é mais fácil você falar assim, ó, coloca o sinal invertido, porque senão você não vai zerar isso aqui. Aí você pega o 4x, ó, e multiplica por 1. 4x vezes 1 dá 4x. Eu não posso colocar o grau x debaixo do x ao quadrado. Então eu vou colocar aqui 4x. Deu positivo, 4x. Então aqui eu coloco menos. Fazendo isso, ó, eu faço a soma. Alguns vão colocar menos aqui. Então esse sinal aqui vai mudar. Tá certo? 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá 0. Menos x ao quadrado com 0, quiser colocar 0 aqui, coloca 0x ao quadrado. Menos, mais 0x menos 4x, menos 4x. Aí aqui não precisa colocar o que você quiser, mais 0, mais 2. Então o novo polinômio é menos x ao quadrado, menos 4x, mais 2. Esse é o novo polinômio. Então o que a gente fez aqui? Nós multiplicamos. Eu falei que não escrever, né? Mas difícil. Multiplicamos termo a termo. O quociente vezes quem que tá lá? O divisor, né? Vezes o d de x e colocam-se os resultados abaixo de px. Eu vou fazer isso aqui como se para facilitar a vida, tá? Com sinal trocado. Como só são dois sinais, mais e menos, então eu posso falar trocado, porque se ele for mais é menos, se for menos é mais, né? Eu posso colocar sinal oposto, por exemplo, com sinal trocado. E faz-se a soma. Aí se eu colocasse o mesmo sinal, faz-se a subtração, certo? E continuamente, que é o que nós temos aqui, ó, 4x. Aí o que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui daqui. Continuo fazendo a conta. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado.
mais x ao quadrado. Coloco aqui debaixo. Aí eu multiplico. Menos 1 mais 1 dá menos 1. Eu vou colocar aqui. Aqui vai ter que dar mais 1. Sinal trocado. Se quiser colocar o zero ali, coloca. Não vou colocar dessa vez, não. Continuo fazendo a operação. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá zero. Menos 4x mais 0 dá menos 4x. Mais 2 mais 1 dá mais 3. O grau agora é menor do que o grau do divisor. Para quando o grau do resto, ou seja, o grau de Rx for menor que o dx. Parou. E aí você vai ver o que é importante para seu trabalho de divisão de polinômio. Assim, mas não deu exato, e daí? Nem tudo vai dar exato. Mas quem que é 4x ao cubo menos x ao quadrado mais 2 de outro jeito? Esse px é igual ao divisor x ao quadrado mais 1 vezes o quociente 4x menos 1 não vai dar, mais o resto, bota entre parênteses para não ter problema e não errar, 4x mais 3. Aí você vai ver que algumas simplificações de limites são mais fáceis de fazer assim. Compreende? E aí então nós temos a divisão de polinômio. Um outro ponto importante, mas muito importante para estudar, é dentro dessas operações, as operações com intervalos dentro das setas dos reais. As operações com intervalos para poder entender, e aí nós temos um dos maiores problemas em relação ao ensino de cálculo e ao ensino de matemática, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, que é trabalhar com essa reta e com os intervalos. Daí então o que eu resolvi fazer? Colocar todos os tipos de intervalos e como eles são representados, que são subconjuntos dos reais. Então os intervalos são subconjuntos dos reais. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Vamos colocar aqui um subitem, ó, intervalos reais. Quais são eles? São subconjuntos. Só que é na reta, porque lembra, entre 1 e 2 existem infinitos números. E aí é interessante, né? O conjunto dos naturais inteiro é infinito, e entre 1 e 2 também existem infinitos números. Veja que a matemática se torna complexa a partir de determinadas análises, né? No geral ela é simples, teoricamente a matemática básica é simples, né? Mas se a gente souber as bases, né? Então aqui, ó, subconjunto real. Então, os intervalos reais, subconjunto real, não gostei disso não. Aí, vamos agora com bastante tranquilidade organizar isso. Letra A, intervalo. Eu vou representar assim, ó, colchete para fora. B, colchete para fora. Ou, presta atenção nisso, A, B com parênteses, é a mesma coisa. O que significa isso? Que é outra coisa que também dá problema. X pertence aos reais, porque esse X agora, ele não é um número, ele é um intervalo. As pessoas confundem as coisas, viu? E isso dá problema. De tal maneira que esse X, ele é maior do que A e é menor do que B. É um intervalo, não é um número.
Então ela é maior que A e menor que B. Não é maior ou igual. Então, como que eu posso representar A e B aqui? Ó? A e B. Fiz bobagem, não tem problema. Tudo certo. Então eu vou pegar aqui A, B. E vou representar em vermelho. Como A não pertence ao intervalo, ele é chamado aberto. Aí eu coloco uma bolinha sem preencher, uma circunferência sem preencher e represento aqui, ó, achurando ou preenchendo essa parte. É esse intervalo. B não existe no intervalo, nem A existe nesse intervalo. Tá? Isso é importante que você saiba. E a representação é aquela. Você, não precisa decorar em matemática. Símbolo sim, não tem o que fazer. Tá? Um outro intervalo possível. Esse intervalo vai ser igual a colchete voltado para dentro, A e B voltado para dentro. Tá? Aí eu não vou poder representar pelo parêntese. Isso aqui ele já vai ser igual direto a x, que é o intervalo, pertence aos reais. X não é um número, é um intervalo. Tal que A menor ou igual a x e B maior ou igual a x. Maior ou igual. Fecha as chaves aqui. Então quem é esse aqui? Esse A e B. Daqui A e B. Ou a ruim. A e B. Nesse caso, como o colchete está voltado para dentro e tem maior ou igual, A faz parte do intervalo, então eu preencho. B faz parte do intervalo, eu preencho a circunferência e marco o intervalo todo. Em termos de matemática mais avançada, em teoria axiomática de conjuntos, o que significa isso? Existem infinitos números entre A e B. Mas serve para quê, né? Serve para fazer avanços que você usa todo dia no seu smartphone, no seu computador, em termos de senhas e várias outras coisas importantes, desenvolvimento de fenômenos quânticos. Quando você vai entrar numa porta, ela abre automaticamente, que lá é baseado em fenômenos quânticos, que é baseado na matemática e é baseado nos estudos detalhados de matemática. O fato de você não ver isso não significa que não seja importante. Outro tipo de intervalo. Agora, a partir de agora, a coisa fica assim interessante. Esse terceiro intervalo, eu estou dizendo que eu tenho um colchete fechado em A e um colchete aberto em B. Você agora está esperto. Ou eu posso representar assim também, ó. Um colchete fechado em A e um parênteses em B. É feinho isso, mas tá bom. O que significa isso? Significa que x, ou intervalo, pertence aos reais. Agora você já sabe como é que vai ser isso. O tal que é A faz parte do intervalo, menor ou igual a x, mas B não faz parte do intervalo, então é menor que B. Do mesmo modo, o mesmo raciocínio, colocando aqui A e aqui B. A faz parte do intervalo, eu preencho a circunferência. B não faz parte, não preencho. Então o intervalo entre A e B está aqui achurado. E ele é chamado intervalo aberto em B e fechado em A. Nomenclatura. D. Pegar esse intervalo, agora você já sabe como é que vai ser, né? Vamos abrir em A e vamos fechar em B. A não pertence ao intervalo, mas B pertence ao intervalo. Ou parêntese em A e colchete voltado para dentro, fechado em B. Isso é igual a x pertence aos reais, tal que
A menor que B, que X, né? Não que B. Vai ser menor que B nesse intervalo que eu estou representando aqui. Menor ou igual a B, ou seja, B faz parte do intervalo, A não faz parte do intervalo. A aqui, B aqui, de acordo com a representação que a gente está fazendo, ele vai ser aberto em A e fechado, preenchido com essa circunferência em B e essa área aqui achorada, tá? Tem mais, porque agora nós vamos falar dos intervalos relativos ao infinito. E toda vez que tem infinito, o intervalo, por definição, ele é aberto. Não tem como fechar o infinito. Não é um número, é uma ideia. Então eu sempre represento aqui, ó, aberto em menos infinito até A. Vamos colocar esse A fechado. Ou, parênteses, menos infinito, colchete em A. Esse vai ser igual a x pertence aos reais. O infinito a gente não representa ali no conjunto, tá? Ele não é um número. Tal que, o que a gente coloca aqui, ó? Está fechado, x, A faz parte. Menor ou igual a A. Então, todos os números menores que A, eles fazem parte desse intervalo. A, vou colocar mais para cá agora. A faz parte desse intervalo? Faz. Então, eu fecho aqui, ó, em A. Se x é menor que A, eu vou rachurar para trás, né? Até menos infinito. Tá certo? F. Intervalo agora vai ser fechado em A. Vamos fazer esse exemplo, né? Eu não abri em A, né? Pegar outro exemplo aqui. Ó. Vamos deixar aqui aberto. Ele pode ser aberto em menos infinito e pode ser aberto em A. Ó. Ou, parênteses, de menos infinito a A. Tudo isso é representação válida e diz a mesma coisa. X pertence aos reais e nós vamos ter que saber escrever essa sentença tal que x menor que A. O A não pertence ao intervalo. A única diferença agora é essa. Então eu tenho A aberto aqui e tudo que está à esquerda, só que o A não pertence. Em cima ele pertencia. Eu esqueci de colocar o A, tá? Vamos para a letra G aqui. Agora ficou fácil fazer, né? O que está faltando fazer? Ó? Eu vou fechar em A e abrir em mais infinito. A até infinito. Não precisa colocar o mais. Ó, não pode utilizar fechado, colchete fechado, né? Ou pode usar aqui, ó, fechado em A, infinito, parênteses. Então, x pertence aos reais. A também. Tal que x... Eu posso colocar A maior que x, né? Mas vou colocar aqui assim, ó. A... Vou colocar x primeiro. X maior ou igual a A. A pertence, ó, ao intervalo, certo? Vou pegar o A aqui e vamos lá mostrar o significado disso. Vou colocar esse A aqui não. Voltar. Agora vai ser positivo, vou colocar o A mais pertinho aqui. Pronto. Aberto ou fechado em A? Se é maior ou igual, fechou. A pertence ao intervalo. E todo o resto até o mais infinito. Tá? Vamos então para H, intervalo. O que está faltando aqui
para a gente terminar isso. Deixar aberto em A. E infinito não tem jeito de ser fechado. Então é aberto. Ou parênteses, de A a infinito. Significa que ambos abertos. X pertence aos reais, tal que x maior que A, mas A não pertence ao intervalo. Vou representar o A aqui, ó. Então A não pertence ao intervalo. Vamos colocar a circunferência aberta e vamos achurar. Ó, não dá para achurar até o infinito. Tá? Então veja bem, dessa forma, colocando o que são os intervalos, vamos dizer assim, o que são os intervalos? Ó? Intervalos reais, operações com intervalos. Vamos falar aqui, intervalos reais. Né? Eu vou colocar até aqui assim, letra A maiúscula, intervalos reais. Pronto. Aí eu vou chegar aqui e vou falar quais são as operações com os intervalos. Ok? Então, essas operações são simples. Vou dar um exemplo das operações. Aqui chama operações e nós colocamos quem são os intervalos. Agora vamos fazer as operações. Então nessa operação vai ser através de um exemplo. O exemplo vai nos mostrar como fazer, porque ele é intuitivo e lógico. Então, dados A, 0 e 3. Agora você já sabe que 0 é aberto, 3 é fechado, porque o colchete está fechado em 3, botado para dentro. E B igual a menos 1 aberto e 2 fechado. Determinar pelo menos duas operações básicas. Depois nós vamos retornar nisso, né, especificamente. Mas letra A, união com B, e letra B, A interseção com B. Continua a noção de conjunto. Vamos para a solução do problema. A solução do problema, quando nós temos um intervalo real, nós utilizamos a reta para representar um conjunto. Esse é o algoritmo para resolver isso. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui, ó, essa reta A. Vou colocar a reta B. Aí é muito importante que você seja organizado, para que os números estejam abaixo uns dos outros. É bem importante isso. Então, onde eu representar o 1, onde eu representar o 0, o 2, tem que ter uma lógica, né? Então, eu vou representar o A. Aqui, ó. Quem é o A? De 0. Vou colocar o 0 aqui, ó. Aqui. Aberto. Até 3. 1, 2, 3. 3. Fechado. E o intervalo está aqui representado, achurado. E quem que é B? B é menos 1. Aqui é o 0, menos 1. Menos 1 aberto. Então, vou representar bem grande. Até quanto? Até 2. O 2 vai estar aqui. O 3 está ali, o 2 vai estar aqui. 2 fechado. Não representei os números, mas eu represento agora. Achurado. Bem representado, ó, aqui eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, certo? Representado dessa forma, eu vou agora para a operação que me interessa. Eu vou fazer A união com B, é tudo que tem A e tem em B, deve estar lembrado disso. Represento na reta, ó. E aí eu vou juntar tudo. Então veja bem, eu vou usar aqui uma outra cor, ó. Pego aqui tudo que pertence ali, ó. O 1 pertence? Não pertence. E a partir do 1, 1,00001 pertence? Então vai para lá. O 2 vai fazer parte da união? Vai. E o 3 também. Porque existe em A, mas não existe em B. Então eu vou até o 3 aqui, ó. Então essa aqui
é a representação da união. Vou agora fazer uma representação organizada. O 1 não pertence a nenhum dos dois. O 3 não pertence, isso é uma questão importante. Ó. Ele pertence a A, mas não pertence a B, então ele pertence à união. Aí eu fecho aqui. Então, a minha solução é essa. Essa é a minha solução. Então, eu posso escrever aqui, de forma simples, ó, que A união com B é igual a aberto em 1 e fechado em 3. Tá aí a representação. Em 1 não, né? Menos 1. Olha só que eu não botei o menos aqui, ó. Menos 1. Menos 1 até 3. O x pertence aos reais, tal que x, vamos colocar aqui, ó. X pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x e x menor ou igual a 3. Veja que com organização e paciência você vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora vamos para outra operação. A outra operação foi A interseção com B. A interseção com B é tudo que tem A e também tem em B. Vou usar uma outra cor aqui, vou usar esse roxo aqui. Ó. Olha, o que tem em A e B, olha só. O zero lá não tem, né? Concorda? Mas 0,00001 tem. Então eu tenho que representar aqui. Até onde vai isso? Vai até o 3? Não, porque vai até o 2. Ó. Porque a partir do 2 não tem em B. E tem que ter nos dois. Aí com muito cuidado, eu venho aqui e faço assim, ó. O 0 pertence a A inter B? Não. Por quê? Porque não pertence a B. Então ele é aberto. O 2 pertence a A e também pertence a B? Sim. Ó. Então eu fecho aqui. Ó. E nada mais me interessa. Aí eu fecho o intervalo e tem o resultado do intervalo. Ou seja, A inter B vai ser igual aqui. Aberto em 0 e fechado em 2. Isso significa x, eu saltei um em cima, vou saltar um embaixo. X pertence aos reais, uma linha. Tal que 0 menor que x e x menor ou igual a 2. Faremos exercícios depois sobre isso. A sua lista você vai receber em breve, vai fazer esses exercícios. Mas veja que com organização, raciocínio lógico, você vai conseguir fazer isso bem. Entendendo isso aqui bem, facilita muito o trabalho das inequações e o trabalho com módulo, lá nas funções, mais para frente. Uma maneira de aprender, né? A terceira operação que nós vamos fazer, a gente vai terminar os reais aqui, vai ser com logaritmos. Você vai encontrar livro falando que logaritmo é o inverso da potenciação. Isso é um erro, né? Uma tentativa didática de falar uma bobagem. Não tem jeito, ele é a própria potenciação com simbologia diferente. A palavra logaritmo, ela vem de razão e número. Ele tem uma história interessante, o logaritmo. Como que ele começou, da necessidade, principalmente associada às navegações. A palavra aritmo é número e log, razão. Tinha uns colégios chamados logos, né? Significa razão. Então vou voltar ao ponto aqui, ó. A matemática foi nascendo por necessidade, ela nasceu principalmente do comércio, da matemática financeira. Daí foram nascendo elucubrações, pensamentos, focos, né? Elucubrações mentais para poder associar e usar os números. No caso dos logaritmos, ele facilitou muito os cálculos associados ao astrolábio,
das navegações. A navegação ela existia antes e o capitão ele tinha que saber bem matemática para poder se localizar utilizando astrolábio. Mas com o passar do tempo os logaritmos foram descobertos, foram utilizados e foi feita uma tábua de logaritmo, né? E essa tábua de logaritmos você já tinha os logaritmos principais, foram calculados as chamadas mantissas dos logaritmos e os logaritmos, principalmente na base 10 e na base E. Nós não vamos falar da base E agora. Mas isso, quando eu estudei meu primeiro curso, em 1989, a gente calculava logaritmo utilizando uma tabela, as mantissas. O cálculo não era por calculadora. Não tinha calculadora que calculava logaritmo naquela época. Depois de pouco tempo, sim, vieram as calculadoras científicas, né, que fizeram isso, mas iniciou com computadores. Os computadores ajudaram muito os cálculos mais complexos, né? Mas o que é um logaritmo? O logaritmo ele é uma organização de potência. Ó. Se eu coloco aqui b elevado a x igual a o que é isso aqui? Isso aqui é potência. Isso aqui não é o oposto da potência. Isso aqui é potência. No entanto, isso equivale quando tem os dois risquinhos e a seta para os dois lados, é equivalência, relação lógica de equivalência. Foi criada uma simbologia log de B na base B, log de A na base B igual a X. Olha que interessante isso. Para retornar para lá, ó, para retornar nessa equivalência, eu elevo B a X, ó, que é igual a A. Tá certo? Mas olha o que foi feito aqui. Em relação aqui, ó. B de base. Aí nós temos o A. O A ele recebe um nome de logaritmando. E quem que é o X? É o próprio logaritmo, ou seja, olha que interessante. Ele é a mesma coisa da potência. Só o que nos interessa é o valor da potência e não da base. Então é só uma representação diferente aqui, tá? E cada um aqui recebeu um nome diferente. Então esse B aqui é chamado de base. O A recebe o nome de logaritmando ou antilogaritmo. É algo que nós precisaremos calcular eventualmente. Logaritmando. E o X? Quem que é o X? O X é o próprio logaritmo. Ou seja, eu quero saber o valor do expoente. Ok? Então, essa representação, e olha que coisa interessante, isso é um bom exemplo de que a representação facilita muito os cálculos, sabe? Essa representação aqui, ela foi organizada porque aí nós vamos ter cálculos mais fáceis, baseado, e a demonstração das operações dos logaritmos são baseadas na potenciação. Só que o logaritmo tem uma condição de existência, que também está baseado no raciocínio de potência. A condição de existência tem a ver com 0 e 1, principalmente. Aí não tem a ver com infinito? Não, porque não é um número. Então a condição de existência dos logaritmos. A e B, que a gente representou ali. Quem que é o A? É o logaritmando e B é a base. Pertence aos reais. Lembra agora? Agora sim nós vamos poder trabalhar com logaritmo, né? Então pertencente aos reais. Isso significa que a resposta dele vai pertencer aos reais. É quase tudo, né? Exceto os números complexos. De tal maneira que B tem que ser maior que zero, por definição. Então isso é importante. A gente ter essa ideia. E eu coloquei o B maior que zero. Não, o B não precisa ser maior que zero, não. Pode ser menor. É o A que tem que ser maior que zero.
E esse aqui que parecendo um X é o I. I. Cabecinha para baixo, tá? Vou colocar a vírgula aqui. E o B, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então essa aqui é a condição de existência dos logaritmos, tá? A e B pertencem aos reais, tal que aqui, veja que nós estamos falando aqui de números específicos, né? O A tem que ser maior que 0, o B tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O B menor que 0 é possível? Vai dar uma dor de cabeça muito grande, porque aí nós não vamos definir para ele. Imagina que eu tenho aqui menos 2 elevado a x, elevado a 3, por exemplo. Existe? Existe. Existe, mas vai dar muita dor de cabeça. Por quê? Porque o negativo, se for elevado a expoente par, vai dar positivo. Se for expoente ímpar, vai dar negativo. Vamos tirar essa dor de cabeça dos logaritmos. Então, nós vamos escolher o B maior que 0. Só que, olha só, agora eu acabei de ver, eu não coloquei maior que 0. B maior que 0. Então, essa é a condição de existência dos logaritmos. Vamos estudar alguns casos particulares e depois nós vamos usá-los para falar das propriedades. O que são as propriedades? São as bases das operações. E nós vamos demonstrar a maioria dessas propriedades baseado no conceito de potência, tá? Então, casos particulares. Sabendo os casos particulares, a coisa fica mais simples. Primeiro caso particular: logaritmo na base B de 1. Ou seja, para qualquer base, o logaritmo de 1 dá 0. Mas por quê? Muito simples. Ó. Todo número elevado a 0 é 1. Certo? Então tá fácil de demonstrar isso. Baseado na potência. Caso particular 2. Logaritmo de B na base B dá sempre 1. Óbvio, pela definição, B elevado a 1 é B. Só pode ser B, né? Porque o número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? E tem 3. Nos casos particulares, logaritmo de B, um B elevado a A, vai ser igual a A. Também está bem óbvio isso. Porque B elevado a A só pode ser igual a B elevado a A. Ó, pela definição lá, certo? Vamos pegar aqui, ó. Passar para cá. Item 4. Logaritmo de A na base B. É igual a logaritmo de C na base B. Isso implica necessariamente que A é igual a C. Isso é fundamental, né? Na mesma base. É bem simples, né? Fazer isso. Ela é intuitiva, essa demonstração. Essa compreensão. Então, logaritmo B elevado a logaritmo de A na base B é igual a A. A gente depois vai fazer demonstração disso, tá? Ali em cima. Para fazer essa demonstração aqui, nesse momento vai demorar um pouquinho. Só que eu não sei se ficou claro que o logaritmo de A na base B é a potência de B aqui, tá? E uma outra coisa interessante, assim, se eu pegar aqui, ó, logaritmo de 100, logaritmo de 100 é igual a 2. Por quê? Quando não representa a base, ela é 10. De outra forma, a base tem que ser especificada, tá?
Então, sem mostrar a base, é base 10. Então, quando nós escrevemos log e não escrevemos a base, por definição, é a base 10. Ó, esse aqui a gente ainda vai demonstrar. Mas por enquanto nós vamos guardar isso. Vamos então às propriedades operatórias dos logaritmos. De novo, a aula está muito densa. Está demorando? Para. Vai lá. Descansa um pouco. Depois você retorna, tá? Faz isso. Eu prefiro do que gravar aulas muito curtas para não ter muitos vídeos. Então, nas propriedades operatórias, essa primeira eu preciso dela porque a partir dela eu vou ter as outras. Ele diz assim: logaritmo de a elevado a x sobre b. Vou colocar esse x aqui não, vou colocar o n porque eu vou usar o x para outra coisa. É a mesma coisa que n vezes logaritmo de a na base b. Se você tiver um pouco de intuição numérica, você vai entender isso lá pela definição, né? Por quê? Porque eu estou elevando a aqui, ó, estou levando o logaritmo a n, significa que é n vezes o logaritmo de a na base b, por aquele raciocínio de que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Isso é intuitivo. Então vamos fazer aqui a demonstração disso, ó. Fazer aqui uma equivalência. Nós vamos fazer aqui, ó, log de a na base b igual a x. Segue aqui o raciocínio, tá? E nós vamos fazer log. Esse log não ficou bom não. Log de a elevado a n na base b igual a y. Daqui o que que nós tiramos disso aqui, que é importante, ó. Aí daqui nós derivamos que b elevado a y é igual a elevado a n. Está claro? Daqui também nós derivamos que b elevado a x é igual a a. Tá? Isso é importante. Então, se eu tenho b elevado a y, vou pegar aqui, ó, fazer aqui. Vamos fazer assim, b elevado a y. Quem é b elevado a y? Olha aqui, ó. B elevado a y. Quem é y? Y é logaritmo na base b de a elevado a n. Bem, isso é interessante. Ele é igual a quem? A n. Como tá lá. O que implica em relação a isso? Que é igual a n. Se eu fizer b elevado a nx, é verdade? É, não é? Porque quem que é x? Ó? O x é o logaritmo de a na base b. Ó. Então eu estou fazendo n vezes o x. Isso aqui continua sendo verdade por causa dessa igualdade aqui em cima. Que está lá. A partir dessa igualdade ali em cima eu continuo. Ó. Isso também é igual a quem? A by. Concorda? Ora, o que implica isso? Na mesma base, eu tenho que os expoentes são iguais. Isso significa que n vezes x é igual a y. Olha que interessante. Quem que é x? Logaritmo de a na base b. Então, n vezes logaritmo de a na base b é igual a y. Quem que é y? Logaritmo de a elevado a n na base b. Então, aí fica aí demonstrado essa propriedade. Mas o que importa é isso aqui, ó. Quando você tem o logaritmo elevado a um expoente, ele é igual a n vezes o logaritmo de a na base b, tá? No caso, ou qualquer base que seja, né? A propriedade número 2 é
logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B, mesma base, tá? Então, somando, isso é igual ao logaritmo de A vezes C na mesma base. A soma dos logaritmos é igual a soma, né, desses logaritmos da expressão, né, logaritma total. Então o logaritmo é multiplicado na mesma base, que é o que a gente tem aqui. A demonstração ela também é bem simples, ela não é complicada. Eu vou pegar aqui e fazer assim, ó. Vou colocar uma equivalência aqui para fazer a demonstração. Logaritmo de A na base B igual a x. E eu vou colocar então que logaritmo de C na base B igual a y. Como a gente tem aqui, tá? Daqui nós derivamos também por implicância, né? Ou até equivalência, dizer que B elevado a y é igual a C. É assim como nós temos aqui, ó, vou colocar isso mais para trás. Logaritmo de A na base B igual a x implica que B elevado a x é igual a A. Como está aqui. Então, o que nós temos de acordo com as informações? Ó, que B elevado a x vezes B elevado a y, que é o que nós temos lá do item 2, ali em cima, está afirmando o quê? Ele não precisa afirmar nada. Como eu tenho a mesma base, ó, quando eu tenho B vezes elevado a x vezes B elevado a y, como é B mesma base, eu somos expoentes. Ó. Como está aqui. Ora, então, com essa informação, eu vou ter o quê? Logaritmo de B elevado a x eu coloquei logaritmo em ambos os termos, tá? Vezes B elevado a y, ó, o que eu fiz? Eu coloquei logaritmo aqui e aqui, tá? Isso é a mesma coisa, que se eu coloquei dos dois lados, ó, que logaritmo de B elevado a x mais y. É o que eu tenho ali, certo? Ora, o que isso aqui representa? Vou trazer para cá, ó. Representa aqui log de A vezes C. Por quê? Quem é BX? Ó. Quem é BY? C. Eu esqueci de colocar o igual, né? Então tem logaritmo de A vezes C vai ser igual a quem? Logaritmo. Vou colocar logaritmo, não. Deixa eu colocar o parênteses aqui, ó. Lá na propriedade 1. O que nós aprendemos? Que x mais y, se ele é potência, ele multiplica. Já está demonstrado lá. Que é igual ao logaritmo de quem? De B na base B. Não posso deixar de colocar a base, porque senão vai ser de 10. Vê se você entendeu. Ó. Pela número 1, ó, nós passamos a multiplicar o expoente. Olha, então eu tenho que logaritmo de AC, isso tudo aqui, ó, é como se fosse resolução de exercício. Vai ser igual a quem? A x mais y vezes logaritmo de B na base B. O que a gente viu? Logaritmo com logaritmando, né, a base igual significa o quê? Em relação aqui? Significa que é 1. Então é x mais y. Mas quem que é x? X é logaritmo de A na base B. X, logaritmo de A na base B. Quem que é y? Logaritmo de C na base B. Logaritmo de A na base B mais logaritmo de C na base B. Como se quer demonstrar, né? Então a gente tem essa demonstração. Estou gastando um tempo na demonstração porque ele equivale aos exemplos, né? Você tem que entender isso. Vamos para o item número 3 aqui.
propriedade 3, né? Que é o item 3. E essa aqui, ó, nós não vamos demonstrar. Se você pode fazer aí tranquilamente, até por treino. O logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B, ele é idêntico à outra demonstração. O único problema é que você, ao invés de somar os expoentes, você vai diminuir. É logaritmo de A sobre C na base B. Tá? Então, quando eu tenho logaritmando uma divisão, eu diminuo os logaritmos na mesma base. E quando eu tenho a multiplicação dos logaritmandos, eu somo. O 4 é bem interessante, muito fácil até de demonstrar. Que é logaritmo de A, uma base B elevado a N, é igual a 1 sobre N logaritmo de A na base B. Pela definição, isso aqui é fácil de ser demonstrado. Não é assim tão trabalhoso, mas a gente segue o mesmo raciocínio. Eu vou chamar logaritmo de A na base Bn igual a x. Isso implica que eu vou ter um Bn elevado a x igual a... Vou chamar atenção para uma coisa aqui, ó. Aqui eu multiplico. Vou colocar de outra cor. Essa informação é importante. Que é a utilização das representações. Nós multiplicamos. Vou colocar aqui. Face N vezes x. Isso é importante. Aí eu vou pegar uma observação, aproveitar isso aqui, ó, colocar aqui. Se fosse BNX, nesse caso, como o parênteses não está ali representando, o que nós fazemos aqui, ó? Face N elevado a x. É bem importante isso. É a questão só dos parênteses. Eu acredito que você já sabia disso, mas agora eu resolvi falar dessa diferença, né? Vai que você não lembra, mas aí assistindo a aula aqui você vai lembrar disso até com tranquilidade, tá certo? Ora, de acordo com isso, o que mais que eu posso concluir dessa parte aqui, ó? Isso significa que eu tenho B N x igual a A. Se você vai concordar pelos conceitos de radiciação e potência, que eu tenho que B também é igual a 1 sobre Nx. Vai lembrar lá de radiciação principalmente, né? Olha aqui, paguei o A, né? 1 sobre Nx. Da maneira que está aqui, eu fiz de propósito para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá certo? Mais fácil de trabalhar, porque em relação a fazer isso? Porque eu posso fazer assim, ó. Vou trabalhar com logaritmo de B, né, elevado a N, por exemplo, e vou colocar o logaritmo de A, né, já que eu estou falando aquele B ali, ó, esse B aqui, eu apontei B ali no meu caderno, que engraçado. Aqui eu vou fazer assim, ó, logaritmo de B na base B, que é 1. Você concorda que pelas definições passadas, isso é a mesma coisa, né, que logaritmo de A elevado a 1 sobre Nx, que é logaritmo de B na base B. Faz sentido, porque olha o B aqui, o valor do B que nós definimos. Tá certo?
Então, se eu seguir esse raciocínio, o que eu aprendi em relação a isso? Ó? Eu tenho uma potência aqui, não tenho? Então, dentro dessa potência, eu vou vir para cá. Ó, 1 sobre nx multiplica logaritmo de a na base b. Como está aqui, como a gente pode ver. Não ficou tão complicado, né? Ora, de acordo com isso aqui, ó, que a gente está fazendo, logaritmo de a na base b, mas continuando isso, né, eu que representei aqui, ó, isso é igual a quanto? A 1. Não assusta não, gente. Logaritmo de b na base b, ó, é 1. Logaritmo de mesma base. A gente viu aqui na propriedade. Na propriedade, né? Nós vimos aqui, ó, no caso particular número 2, e a gente já provou ali em cima, né? Através de potência. Então tem 1 sobre nx, que é igual logaritmo de a na base b. Olha, por conveniência, eu vou passar o x multiplicando. Então eu tenho que x é igual a quê? 1 sobre n, logaritmo de a na base b. Seguindo isso aqui. Concorda? Ora, de acordo com isso, né? O que implica isso? Qual o significado disso? Do que nós temos ali, ó? Isso implicaria que o logaritmo de a com b elevado a n vai ser igual a 1 sobre n logaritmo de a elevado a b. Mas por quê? Quem é quem? Mas por que você fez isso? Quem que é x? Quem que nós fizemos igual a x? Logaritmo de a bn é igual a x. Eu coloquei o x aqui. Acho que aqui dá para mostrar. Minha preocupação é que você não se perca agora, né? Isso é igual a quê? X, né? 1 sobre n logaritmo de a na base b. Demonstrado, certo? As demonstrações a gente está fazendo pelas operações. E as operações são exercícios e exemplos do processo, tá? Logaritmo de a na base b é igual a logaritmo de a na base n sobre logaritmo de b na base n. Veja que o n ele está sendo colocado aqui, ó, como um extra, né? Ele não apareceu antes. Isso aqui ajuda a resolver muitos exercícios. Porque você pode escolher uma base do seu interesse para poder trabalhar com logaritmo. Isso ajuda bastante. De novo, nessa demonstração aqui, ó, nós vamos fazer assim. Logaritmo de a na base b igual a x. Aí, pela definição, quando eu tenho logaritmo de a na base b igual a x, deixa eu ver se eu vou trabalhar com logaritmo de a na base b. Trabalhar com isso não. Trabalhar assim, ó. Logaritmo de a elevado a n igual a x. E vamos trabalhar com logaritmo de b na base n igual a y. Aí daqui nós tiramos algumas informações importantes que você já sabe. Pela definição, n elevado a x é igual a A. Aqui, pela definição, n elevado a y igual a b. Obviamente. Aí sim eu volto para o logaritmo de a na base b.
uma demonstração até simples. Logaritmo de A na base B, ele vai ser igual a x sobre y. Porque quem que é o x e quem que é o y? Que é uma verdade, né? Nós usamos a verdade para representar isso. Olha o x aqui. Olha o y aqui. Ele vai ser igual a x sobre y. Então eu posso escrever o que, ó? B elevado a x sobre y é igual a A. Fazer assim que é melhor, né? Eu elevo B elevado a x sobre y. E aí, B elevado a x sobre y é igual a A. Então eu posso escrever então o significado aqui, ó. Logaritmo de B elevado a x sobre y. A é igual a B elevado a x sobre y. Sobre B é igual a log de A sobre B. Óbvio, porque isso aqui é A. Concorda? Trabalhosozinho, mas não liga, né? O que nós temos aqui para a definição da potência? Hein? X sobre y multiplica logaritmo de B sobre B. Eu vou levantar isso aqui, tá? Chamar atenção que a multiplicação é ali em cima. Vai ser igual ao logaritmo de A na base B. Aqui eu estou bem espaçoso. Ora, a situação agora ficou complicada, porque ficou mais simples. Que quem é logaritmo de B na base B? 1. Quem que é x e quem que é y lá? X é logaritmo de A na base N e y é logaritmo de B na base N. Então aqui eu vou ter logaritmo x, logaritmo de A na base N, sobre x, logaritmo de B na base N, que é igual logaritmo de A na base B, como se quer demonstrar. Então nós terminamos aqui conjuntos numéricos. Para terminar esse módulo, né, esse tópico, nós vamos passar uma lista de exercícios e daqui a alguns dias eu venho com a resolução dos principais exercícios sobre conjuntos numéricos. O próximo passo são equações e inequações algébricas, está dentro da álgebra, e que nós vamos trabalhar essas equações e inequações como base, né, de raciocínio. E aí nós vamos aprender, inclusive, a fazer as fatorações literais de fator comum em evidência, fatores em agrupamentos. Nós vamos trabalhar o trinômio do quadrado perfeito e as equações e inequações vão se basear nisso. Quando a gente tiver equações e inequações, nós vamos precisar usar bastante os intervalos reais que nós falamos aqui. Tenham um bom estudo e até a próxima aula. Tá difícil fechar aqui, aguenta aí.